Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estimados irmãos e irmãs aqui presentes, você que nos acompanha nesta Santa Missa, sejam todos bem-vindos para juntos celebrarmos esta celebração do segundo domingo da Páscoa. Irmãos, Jesus espera que, ressuscitados na força do Espírito, o testemunhemos como aquele que vive e que vem propor esse caminho de vida à inteira humanidade. Como ele, sejamos a encarnação da divina misericórdia a todos, sobretudo aos menos amados. Com alegria em pé, iniciamos nossa celebração cantando. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, ele vive e venceu. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Preparando-nos para esta Santa Missa, com humildade, peçamos perdão pelos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis a fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que nos destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Então voltei-me para ver quem estava falando. E ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, sendo fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois das palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu os envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo,
que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Pois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados que crerão sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos do sacerdócio, irmãs e irmãos em Cristo. O Papa São João Paulo II, numa das felizes intuições, a partir do texto da liturgia desse domingo, ele propôs à Igreja que esse segundo domingo de Páscoa fosse celebrado como o Domingo da Misericórdia. Nós acompanhamos no dia a dia dos noticiários o clima de violência presente no mundo nas mais diversas formas. A violência na família, a violência urbana, a violência entre as nações. E ao mesmo tempo, o texto nos fala da paz interna. A paz, ela não é de fora para dentro, mas ela é de dentro para fora. Eu era ainda criança quando escutei a história de um frade que não conseguia discutir com ninguém. Aí a pessoa foi ensinar para ele como é que discutia. E mostrou assim: você está vendo esse tijolo aqui? O senhor vai dizer que esse tijolo é seu. E depois eu falo que é meu. Tá bom? Aí mostrou o tijolo e o frade dizia: esse tijolo é meu. Eu: não, esse tijolo é meu. E o frade dizia: então fica com ele. Porque ele tinha uma bondade interna no coração, ele não conseguia resistir ao pensamento da outra pessoa. Essa capacidade de misericórdia é de compreender a limitação da outra pessoa, que em geral, de modo mais frequente, nós gostaríamos que fossem aquilo que nós mesmos não conseguimos ser. Então somos, em geral, um pouco duros no cobrar a vida, o pensamento e o comportamento das outras pessoas. E a virtude da misericórdia é a palavra, vem da palavra cor, coração no latim, ter um coração voltado para o fraco, o mísero. E o mísero não no sentido material, mas na pequenez do próprio coração. E muitas pessoas não são melhores na vida porque nunca tiveram oportunidade de conhecer os caminhos do Evangelho. Eu era ainda sacerdote e me encontrei com uma pessoa que nunca na vida havia ouvido falar em Jesus Cristo.
não sei explicar como aquilo, ele cresceu, a cidade de Minas, em geral, respira-se religião. E, no entanto, ele cresceu num ambiente que nunca ninguém havia falado a ele da pessoa de Jesus Cristo. Então, pedir a Deus para nós essa capacidade da virtude da misericórdia, para não apenas compreender, mas acolher a limitação da outra pessoa. Uma coisa é compreender e a outra coisa é acolher, não cobrar. E aí entra a virtude que leva até a misericórdia, que é a virtude da paciência. E quem não tem a virtude da paciência não consegue chegar na virtude da misericórdia. O primeiro degrau é a virtude da paciência. Suporta. O segundo degrau é a virtude da complacência. A complacência acolhe. Por exemplo, suportar um som alto da casa do vizinho. É o primeiro plano. O segundo plano, não apenas suportar, mas acolher. O que significa aceitar e compreender a limitação do outro. Aí entra o terceiro plano, que é a misericórdia, que vem com a virtude da paciência, de acolher a pessoa na sua limitação e dar a ela a oportunidade que lhe for possível no amor de Deus na própria vida. Quem tem a virtude da misericórdia também é a pessoa que não fala mal dos outros. Eu tive a oportunidade de conhecer umas poucas pessoas que nunca ouvi fazer crítica nenhuma a ninguém. Nunca ouvi falar mal de ninguém. Um era um sacerdote na Diocese de Diamantina. Eu falava que ele era boca santa. Nunca eu ouvi fazer a menor queixa, a menor reclamação, a menor reparação às outras pessoas. Era próprio da natureza dele essa bondade de coração para com os outros. E pedimos isso a Deus para nós. Essa bondade de coração de acolher os nossos irmãos na fragilidade da vida de cada um. Cada um consegue ser bom na medida daquilo que lhe é possível. E alguns até não tiveram o berço que nós tivemos, as oportunidades que nós tivemos, e, portanto, encontram, assim, uma limitação na própria existência para caminhar no caminho da bondade. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Pai, Jesus é o Messias, o Salvador que nos prometestes. Para o acolher devidamente, pedimos vossa força rezando. Pai misericordioso, abri-nos o coração. Pai misericordioso, abri-nos o coração. Para que aceitemos como Deus encarnado apenas o Jesus crucificado, do amor sem medidas nem condições, rezemos. Pai misericordioso, abri-nos o coração. Para que nós, como Jesus e Pedro, pela presença e proximidade das pessoas, comuniquemos-lhes vida e esperança, rezemos. Pai misericordioso, abri-nos o coração. Para que Jesus, o vencedor da morte e da dor, fortaleça os que sofrem violência e perseguição por causa da fé, rezemos. Pai misericordioso, abri-nos o coração.
para que nos façamos vossos filhos e filhas pela prática da misericórdia, rezemos. Pai misericordioso, ajude-nos no coração. Acolhei, Senhor, nossas preces por Jesus, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Os grãos que formam espigas se unem para serem pão. Os homens que são igreja se unem pela oração. Diante do altar, Senhor, entendam minha vocação. Devo sacrificar a vida por teu irmão. Diante do altar, Senhor, entendam minha vocação. Devo sacrificar a vida por teu irmão. Orai, irmãos e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós os pedimos, Senhor, aceitai as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela confissão do vosso nome e pelo batismo, alcancem a felicidade eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Corações ao alto. Nossos corações elevados. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso doce dever e salvação proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo nossa Páscoa foi imolado. Por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e para os vossos fiéis abrem-se as portas do reino dos céus. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós
o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Enviai vosso Espírito Santo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, e comunhão com o nosso bispo, São Pedro, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que receberam a esperança da ressurreição, todos que por esta vida, em particular, Papa Francisco, pela nossa irmã, pela Vanessa, acolheu junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós nos pedimos, tem piedade de todos vós, e dai-nos participar da vida eterna da Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, na vida de louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de crer e adorar, mas a tua palavra será salva. E ressurreição de Jesus, ele na ceia e se entregou, Deus sem comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer, o dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterna, plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão, para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor. Nós repetimos como ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara para a glória do céu. Ele é a força na caminhada para Deus. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, concedei que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção são 3 orações, a que a comunidade responde amém. Deus Todo-Poderoso, vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna, pela ressurreição de seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus, com o coração exultante, à
festa das alegrias eternas. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia.